Olá, vamos esperar então, o pessoal tá entrando. Boa noite. Boa noite. Vamos tentar colocar aqui o nosso título. Oi, Dani. Oi, Silvia. Dani, eu não lembro o título da nossa... Me ajuda aí, porque eu não lembro o título. Então, a Daia também já tá entrando. Então, vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou aceitando aqui a Daiana. Vai enviando e chamando mais pessoal. Envia aí o aviãozinho. Hoje. Oi, Silvia, tudo bem? Bom te ver aqui com a gente. Eu tenho que ficar em pé, né? Oi, Daia. Tudo bem? Oi, tudo? Não Tudo tô me bem. vendo ainda. Não tem Aqui som? nós já estamos te vendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar. Acho que foi. Consegui. E vamos ver aqui, o pessoal tá entrando, né? Tá me ouvindo bem, Daia? Eu tô te ouvindo super bem. Tô te vendo, só Tá. não tô me vendo, mas se estão me vendo, tá ótimo. Eu tô te vendo e acho que o pessoal também tá te vendo. Tá um pouquinho assim a tua imagem meio tremidinha, mas tá bom, tá bem. E as bebês já estão dormindo, a minha já tá dormindo. Já estão tudo dormindo. Ai, aqui também. Então tá, vamos nos apresentando, né? Enquanto isso, o pessoal vai enviando aí os aviãozinhos, chamando mais gente, né? Vamos enviando aí, vou mandar aqui pra galera. O pessoal tá com a gente, né? Oi? Tá me vendo? Não, eu tava Tô enviando te aqui vendo? alguns Acho que convites. deu. O pessoal corre lá, envia os convites, chama mais gente, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente vai estar falando hoje aqui. É um momento bem especial, especialmente para mim, é um momento muito especial, né? Acho que em muitas sessões a gente falou sobre esse projeto, assim, sobre a ideia desse projeto, né, Daia? E hoje a gente vê se concretizar, eu acho que é uma baita, uma conquista, uma alegria, assim. E quando eu penso que há tão pouco tempo atrás eu estava sentada numa poltrona pensando nessas possibilidades e hoje vivendo isso é tão maravilhoso assim que chega a ser, nossa, tá acontecendo mesmo, que legal isso. Eu, fi- A Dani tá eu agradecendo. fico, é, eu fico muito honrada pelo convite, como muito honrada de ver e participar desse lindo projeto, um projeto de acolhimento de muitas mulheres que sofrem, né? Então eu fico muito feliz de poder estar com vocês hoje de noite, muitos homens e muitas mulheres, né? Que bom, eu já vi um homem entrando. Que bom. Hum, Eu acho que os homens têm que participar muito desse processo, né? Do sofrimento, do luto, da perda, né? E o quanto isso é importante para as famílias estarem juntos nesse momento. Então, que bom que tem homens nessa é verdade. escutando e compartilhando suas experiências e vivências nessa noite. É verdade. Bom, então acho que vamos nos apresentar, né, para quem está entrando. Meu nome é Sheila, para quem não me conhece. Eu e a Daniele Gurskas somos as administradoras dessa página aqui no Instagram. Ela nasceu a partir das nossas perdas e desejos de ser mãe e o projeto também de poder ajudar outras mulheres que viveram uma experiência semelhante à nossa. Tanto eu quanto a Dani somos mãe de anjo. Hoje eu já tenho a Maria Flor, que é resultado desse florescer. E a Dani segue nessa busca, né? Semana passada ela teve uma live a solo, assim, falando sobre esse processo de espera também. E a gente sabe que no momento certo vai chegar
o bebê arco-íris também na vida da Dani e do Fernando, né, que é o teu esposo. E hoje, assim, essa live aqui a gente está fazendo junto com a Daia, que já vai se apresentar. A Daia, além de ser psicóloga e terapeuta de família, ela foi quem me acompanhou num processo longo e cheio de Sheila, muitas emoções. teu áudio tá falhando. A Dani tá trazendo isso. Eu também tô te Deixa eu- escutando mais falhado. Acho que é a internet. Vê se tu Pode consegue ser. ficar mais perto do modem. Eu tô do lado, na verdade, na sala, no quarto da Maria Flor, que é do lado da onde fica, mas qualquer coisa eu posso trocar pra sala, caso não ficar. Como é que tá me ouvindo agora? Eu acho que ainda tá falhando. Acho que tá oscilando. Um pouco escuta e um pouco não. Pensar. Tá, eu vou terminar de me apresentar e daí, enquanto tu fala, eu troco de ambiente. Pode ser? Beleza. Beleza. Então eu me apresento. Então, Tá, então, boa noite, pessoal. Eu sou Daiana Carmin, sou psicóloga, terapeuta de família e de casal, casada com o Alessandro e mãe da Elisa. Eu sou lá de 3 de Maio, do interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Santa Catarina. Conheci a Sheila em Porto Alegre, então tenho algumas andanças por aí. E, e E esse tema me convoca bastante, especialmente por esse lugar de terapeuta, de poder ouvir muitas mulheres com essas questões, né, com esse sofrimento e com essa dor, e sempre pensando em como de fato produzir sentido, né, a partir da perda gestacional. E eu não sei se eu posso já seguindo, mas vou, claro. né? E especialmente contando, né? Da onde esse tema me toca. Eu tive uma grande amiga que teve uma perda, uma amiga irmã teve uma perda, e eu acho que foi aí que eu e a Sheila nos conectamos tanto, uma perda gestacional muito importante, que ela teve uma gravidez onde a bebê dela tinha um defeito cromossômico e ela decidiu levar a gestação até o final. E a bebê não desenvolveu o pulmão e o diafragma, e com isso todos os seus órgãos estavam atravessados, e essa bebê iria nascer e morrer. E até hoje eu acho que esse tema me toca, porque de fato eu acompanhei o sofrimento, e eu acho que esse é um sofrimento que precisa ser muito acolhido, né? Precisa ser muito trabalhado, porque para as mulheres isso é muito caro, né? Então, tá aqui hoje é também falar dessa experiência pessoal, onde eu vivi junto com ela um luto muito importante, mas também é poder falar do lugar de terapeuta, né? De poder falar desse lugar de acolhida, desse olhar de cuidado, desse olhar de processo, né? Que esse sofrimento ele tem que ser acolhido, sentido, para que possa, de fato, quando chegar as flores ou quando chegar o arco-íris, poder ser bem-vindo, né? A mãe ou a família, o pai estarem inteiros para receber essa nova graça da vida que seria uma nova gestação, um novo bebê. Então, um pouco por aí a minha experiência. E Daia, acho que hoje, assim, eu quero estar mais aqui como mediadora, porque eu acho que tu tem muito a contribuir, né? Especialmente por ter esse olhar terapêutico, né? E ter acompanhado outras mulheres também nesse percurso. Acho que sim, a nossa conexão, eu lembro até hoje dessa... numa das nossas sessões, onde tu trouxe essa história e tu te emocionou, como tu te emocionou aqui hoje. E eu acho que aquilo ali, de uma certa maneira, foi o que eu precisava, né? Porque ali eu consegui me entregar no processo terapêutico, porque eu me senti muito conectada em ti e muito acolhida, porque eu vi ali o teu olhar empático, e não só o teu olhar, mas também a tua experiência que dizia de um lugar não igual ao meu, mas semelhante, né?
Então, eu acho que isso fez com que o processo ele acontecesse de uma maneira muito de entrega, assim mesmo. Tá, então eu vou conduzindo. Eu fiz um pequeno script para a gente não ir se perdendo na fala e eu vou seguindo o meu Claro. script. Quando o pessoal quiser comentar, pode comentar. E Sheila, quando tu quiser me interromper, Sim, pode me interromper. Eu já certo. vi, inclusive, uma outra live tua e da Dani, onde tu falava um pouco de algumas questões que nós trabalhamos, inclusive, no teu processo terapêutico, né? Uhum. Por exemplo, da questão do bebê imaginário, né? Sim. Toda criança, toda menina e todo menino, né, por que não assim dizer, em algum momento da vida brincam de mamãe e papai, brincam de ter um nenê, né? Então esse é um nenê que já é sonhado, inclusive desde a nossa infância. Eu não sei se vocês lembram, mas eu, quando era adolescente, eu já tinha vários nomes para os meus filhos. Inclusive, o meu desejo, quando eu era adolescente, era ter 3 filhos. E eu tinha todos os nomes já, com nome e sobrenome. Então, esse é o bebê imaginário, esse é o sonho de meninos e meninas ao longo da vida de terem a sua família. E quando chega a concretude de uma gestação, né, a concretude de um ideário de família, né, o pai, a mãe, os filhos, essa família nuclear, e tem uma interrupção por uma perda gestacional, ou mesmo, né, depois que se tem o nenê, né, vir a falecer como uma gestação prematura, ou mesmo, né, essa questão da minha amiga que teve uma questão cromossômica e que o neném não iria se desenvolver, tem uma grande frustração a respeito desse nenê que foi sonhado durante muito tempo e ele não se concretizou, ele não nasceu, ele não ele não teve uma história que se seguiu, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante, porque não é só aquele nenê que eu descobri que estava grávida, né? Aquelas poucas semanas de gestação, ou mesmo aquele nenê que nasceu e veio a falecer. É um nenê muito mais constituído, porque é um nenê sonhado, é um nenê que tem o nome e sobrenome, é um nenê que tem os meus olhos, que tem a minha boca, que tem a minha orelha, que tem o meu cabelo. É um nenê de fato constituído dentro do meu imaginário. E por isso a dor. Aí muitas vezes a Sheila me disse que as pessoas não entendiam porque ela sofria tanto por um nenê, por uma gestação que tinha se findado em 8 semanas, foram, né, Sheila? 8 semanas. E que as pessoas, né, era só uma gestação de 8 semanas. Mas o que a gente tem a dizer, né, diante desse olhar terapêutico, psicoterapêutico, não era só 8 semanas, não era só um embrião, era muito mais do que isso. Era o sonho do filho esperado, que tinha nome e sobrenome, que já tinha uma história, que já tinha um rosto, que já tinha roupinhas. Então é muito mais do que 8 semanas. E por vezes as pessoas que estão de fora, elas não entendem o significado, né, todos os signos que estão grudados nessa gestação. Por isso que eu acho que as pessoas, por vezes, não são empáticas, né? Então, e uma outra coisa importante é que nesse lugar de gestação, assim, quando eu me descubro gestante, eu, eu como mãe e o meu parceiro como pai, nos colocamos em outras dinâmicas, né? A gente sai da condição de somente filhos e a gente se coloca num lugar de pais. E aí tem um movimento muito importante. Na medida em que se descobre uma gravidez, ali nascem os pais. E por isso também é tão difícil no momento da perda, especialmente porque eu não sei mais o que fazer com isso. Eu tinha me deslocado para o lugar de pai e mãe, né? O sofrimento da mãe, o sofrimento do pai,
e eu não sei o que fazer nesse lugar. Eu deixo de ser pai, eu deixo de ser mãe. O que acontece nesse momento, mesmo numa gestação de poucas semanas? Então, isso é da dinâmica do engravidar, o deslocamento, então, só da posição de dos filhos para ocupar o lugar de pais, e com isso nasce um senso de responsabilidade, nasce um desejo de ocupar esse papel de uma forma mais saudável possível. Tem muito desejo aí, né? E, e Então, isso explicaria por que o depois de uma perda existe um desejo imenso, parece que multiplica o desejo de ser mãe, porque eu, na primeira vez, foi um descuido, e depois disso veio um desejo imenso, né? Uma tentativa quase que desesperadora de ser mãe. Eu precisava realizar. Claro que tem muito a ver também com a questão da frustração em si, né? Mas também eu imagino que por todo esse lugar que é despertado em nós, né? tu nunca tinha se sentido mãe. E na medida que tu descobre uma gestação, tu e o teu marido se descobrem pais. Então ali nasce o desejo, né? O desejo eu acho que é mais concreto e mais real de Uhum. ocupar esse lugar e de ser o melhor pai, a melhor mãe possível para esse nenê, né? Sim, Sim. acho que sim. Então, vamos falar um pouco sobre a dor da perda, né? Que eu acho que esse Instagram, né, esse projeto tem querido falar muito sobre isso no sentido de acolher essa dor, né? Sim. Quem nunca viveu não sabe a dor que é, né? A gente se aproxima no sentido de ser empático, né? Mas eu de fato desconheço que dor é essa, né? A dimensão dessa dor. E não sei, inclusive, nomear essa dor, né? Eu acho que o lugar de terapeuta é sempre ajudar a descobrir que dor é essa, a entender essa dor, mas nem sempre a gente entende, sabe na concretude da dor dos nossos pacientes. Então, o acolhimento é saber que o luto, a dor da perda, evoca um luto, né? Mesmo com 8 semanas, mesmo com 6 semanas, mesmo no começo da gestação. Tem o luto do bebê idealizado, tem um luto do filho que tinha nome e sobrenome, o luto do filho que eu sabia que teria a cor dos meus olhos. E esse luto é o luto de perder alguém, que muitas vezes já tem o seu nome, né? Que já tem as Sim. roupas, que já tem o quarto, que já tem muitas coisas concretas, né? Então o luto ele demora um bom tempo. O luto não passa na primeira semana, o luto não passa no primeiro mês e por vezes não passa em 6 meses. O luto é longo, né? Então, na medida em que a gente percebe que uma mãe chora, e eu sempre me lembro do versículo da narrativa que a Sheila trazia, né? Que a mãe chorava desesperadamente, não queria ser consolada. De fato, eu Sim. acredito nisso. O luto precisa ser vivido e chorado quantas vezes forem necessárias, né? No sentido de dar voz a essa mãe, de poder dar ela a oportunidade de fazer esse processo de luto para de fato estar pronta para uma nova gestação e para florir, como nós trouxemos o tema. Então, o luto tem muitos estágios. O luto começa pela negação, isolamento, né? Quando eu perco e eu não quero acreditar que isso aconteceu comigo, que eu não quero conversar com ninguém a respeito do que aconteceu, que eu não quero receber ninguém, que eu não quero falar com ninguém, que eu não quero me conectar com essa dor. E depois vai para um outro movimento que é da raiva, né? Que droga que aconteceu comigo, por que que aconteceu comigo, né? E aí eu acho que a questão da perda gestacional tem um outro impasse,
porque ninguém fala sobre isso, né? As mulheres têm muita dificuldade de falar sobre uma perda gestacional, porque tem muitas crenças e tem muitos mitos que estão envolvidos nisso, né? De ser infértil, de não ser uma boa mulher, de não ser uma mulher potente. Então é muito comum que, que a perda gestacional ela seja um segredo nas famílias. As famílias não falem sobre isso. As mulheres terem perdas e não poderem falar sobre isso. Se fecharem tanto a ponto disso virar um segredo. Então, raiva é um sentimento normal, comum, básico, inclusive, das pessoas, dos indivíduos. E eu acho que a questão do luto gestacional traz a raiva ainda mais potente, porque eu acho que ninguém passou por isso, que só eu passo por isso. E eu não consigo entender por que isso aconteceu comigo. E eu acho que a casa de Isabel vem para a Casa de Isabel vem para tecer essa rede, né? Para dizer isso acontece e acontece muito seguido, muito mais seguido do que a gente imagina. A porcentagem ela é muito grande, a perda gestacional, inclusive na primeira gravidez, né? Só que as pessoas não falam sobre isso. Só que as mulheres e os homens não falam sobre isso. E eu lembro, né, Daia, que era algo que eu falava muito, eu acho que eu falava em todas as sessões, que por que as pessoas chegava a ser uma indignação, por que as pessoas não falam sobre isso, se todo mundo que vem falar comigo diz, comigo também aconteceu, e eu nunca sonhei que essa pessoa tinha passado por isso. Tem aqui um comentário que diz assim, ainda é um assunto desconhecido, e quando falado tratam como algo comum. Temos um papel importante que é falar sobre esse assunto e quebrar tabus. Exatamente. E a Casa de Isabel, ela vem com esse intuito de deixar de... Sim, isso acontece, sim, é comum, mas ele não pode ser naturalizado. É natural mulheres perderem bebês e não viverem ou não terem o direito de viver socialmente esse luto, né? E aí eu acho que a gente fala, assim, de um luto daquelas que perderam. E também tem uma outra coisa que é quando se torna uma tentante. Que também tem um outro aspecto, mas que também tem uma dor envolvida e também tem uma questão que é socialmente muito difícil tu ser uma tentante sem ter muitos questionamentos, né? E aí tu sofre um outro tipo, muitas vezes até de certo preconceito, né? Uhum, uhum. Aí eu me lembrei, né, Sheila, de que na medida em que tu falava disso, tu ia descobrindo que outras mulheres também tinham passado por processo de aborto, né? E o quanto isso foi importante, né, no teu processo, e acredito que no processo de muitas outras mulheres, né, de se reconhecer também na história de outras pessoas, né, para tirar um pouco a ideia de que não é só comigo, eu não fiz nada de errado, né, para merecer isso. Então, né, desfazer um pouco a culpa, né, ou o que eu fiz de errado para isso acontecer, né? Será que eu não me alimentei direito? Será que eu não tomei minhas vitaminas? Será que eu não sou potente? Será que eu não sou fértil? Então, eu acho que também desfaz um pouco essas crenças, inclusive a respeito de ser mulher, para poder atravessar, né, esse processo de luto, de enlutamento, se reconstituindo, né, juntando seus cacos para poder ter o processo de cura, né, nesse sentido de se juntar, se refazer para poder ter essa experiência de novo, né, tá saudável para poder ter essa experiência. E eu acho, né, Daia, que tem uma coisa no primeiro momento que é a ideia de eu preciso me livrar dessa dor, e me livrar dessa dor vai ser eu gerar um outro bebê. E eu acho que durante todo o processo, assim, foi isso que a gente foi trabalhando, de não colar um bebê no outro, que era muitas vezes a nossa tentativa, né? De eu não consigo, então eu perdi, então eu preciso ter outro para substituir. E não é uma substituição, né? E eu lembro que quando eu engravidei a segunda vez,
antes de perder, e tava conversando com uma pessoa, ela disse, mas será que esse bebê, ele não é uma substituição pelo que tu perdeu, né? E eu, porque foi muito recente, era uma diferença de 3 meses, e eu lembro que eu tinha muito esse medo por já ter conhecimento disso, mas, ao mesmo tempo, era algo ambivalente em mim, porque é claro que eu queria substituir aquela dor por um outro bebê, né? É quase que como não deu certo esse, eu vou fazer... Não, eu tô desenhando algo, não deu certo, eu começo de novo para que dê certo, né? O desejo é, sim, mas a gente precisa também saber conseguir descolar isso, né? Isso. E aí, quem sabe, vamos passar pro outro estágio do luto, que seria da barganha, né? Se eu tiver outro nenê, seja uma barganha com Deus, né? Com a espiritualidade, né? Se eu tiver outro bebê, então eu faço isso ou aquilo, né? Até se a gente for pensar nesse sentido mais amplo, né? De promessas que as pessoas fazem para ter um bebê, né? E a ideia que é a vida, ela é muito sábia e ela é muito potente, ela tem uma lógica que não é a nossa lógica, né? Ela vem quando ela quer, ela vai quando ela quer, né? Eu sempre, eu muitas vezes me deparei com pacientes, com as meninas que eu acompanho e caminho junto, querendo dar data para uma gravidez, né? As professoras gostam muito disso, né? A Sheila é professora, mas não fez isso. Sim. Mas outros professores fizeram. Eu quero que nasça entre as férias, porque daí eu pego a licença e daí eu vou ter mais tempo e tal. E o bebê não vem quando eu calculo o que é melhor para mim. O bebê vem quando ele quiser, né? Quando Eu a não ideia da vida... Maria ela veio desse jeito, bem no período de férias de prof. A vida, ela nos interpela, né? Ela nos atravessa, né? Ela acontece quando quer, ela florir quando ela quiser, né? E a gente tem que estar pronto para isso. Então, a barganha, eu acho que é um processo de defesa nosso, né? De quem quer negociar com a vida, com o divino, com o Deus, a possibilidade de um outro bebê, né? Mas isso é um processo do luto, isso nos acontece, nós somos humanos e fazemos esses movimentos. Depois vem a tristeza profunda, a depressão, a melancolia, quando eu vejo que eu não consigo mudar a minha realidade, quando eu não consigo que o que eu mais desejo aconteça, e aí de fato acontece a tristeza, o enlutamento, o isolamento, eu não quero ver ninguém, eu não estou bem, eu não consigo lidar com essa situação. A tristeza, o choro, por muitas vezes os homens ou os familiares não entendem direito por que chora tanto, por que não sai do quarto, mas isso faz parte. Inclusive, em alguns momentos, a depressão precisa ser medicada, né? Precisa ser acompanhada por um especialista, um médico, um psiquiatra, uma psicóloga, como um processo importante. E, por último, o processo da aceitação, né? Aceitar aquilo que aconteceu, né? Poder lidar com aquilo que aconteceu e no sentido de juntar os seus cacos, né? De se reconstituir para poder seguir a vida. Eu lembro que foi exatamente nesse momento que eu me dei conta da necessidade de buscar uma ajuda. Porque eu estava num momento muito... primeiro ali de negação, não, tá tudo bem. Daqui a pouco eu me dei conta que os dias não passavam e eu comecei a ouvir, né? Que, tipo, tu ainda tá assim, claro, o tempo era muito curto ainda, faziam pouquíssimos dias, não fazia um mês ainda, mas em função de ser uma gestação muito precoce, eu ouvia muito isso. E aí eu disse, bom, eu não tô conseguindo sozinha, eu preciso da ajuda de um especialista. E foi ali que eu consegui buscar, então, ajuda e consegui, enfim, te encontrei e aí iniciei esse processo, né? Mas eu acho que às vezes é nesse momento que a gente percebe a necessidade de ajuda, porque é uma dor que ela não vai embora. Tu dorme e tu acorda com aquela angústia e aquela... Até esses dias eu falava com uma amiga que não é muito diferente essa angústia de quando se quer muito, que tu dorme e tu acorda pensando naquilo, né? Tipo, e esse bebê que não chega. Ou esse bebê que foi e eu quero um outro bebê, né?
E eu acho que também é interessante a gente falar, Sheila, sobre as crenças que se grudam, que colam muito bem a respeito de perder um bebê, né? Desde a perda gestacional ou após o nascimento de um bebê, né? A ideia de não ser uma mulher potente, de, antigamente se falava muito da mulher seca, né? Aquela Uhum. que não podia dar a vida, que não podia ser fértil, que não podia, de fato, né, fazer a vida acontecer. Mas essa crença ela é uma crença muito articulada ainda, né? Da questão de não ser uma mulher completa. Uma mulher que não consegue gerar, não ser uma mulher completa, né? Uma outra crença que me vem à cabeça é de ter que ser forte, né? Bate no peito e segue, né? Foi só uma perda. Mulheres do nosso Uma tempo, né? tentativa de Onde naturalizar, né? e eu acho que muito o tempo que a gente vive é que a gente é muito forte, muito polivalente, muito dá conta de tudo. E na verdade não, né? Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas dificuldades e de fato a gente precisa dar voz para elas, né? A gente precisa acolher, né? No sentido de a gente também se fazer bem, né? A gente também ser amorosa, nós mulheres sermos amorosas com nós mesmas, né? Então eu acho que esse é um processo importante, né? Que essas crenças que são nossas precisam ser vistas também, precisam ser pensadas, faladas, né? Porque muita coisa passa na cabeça de uma tentante, muita coisa passa na cabeça de quem perdeu um bebê e por vezes não tem com quem conversar, né? As pessoas não sabem lidar com isso, as pessoas não sabem o que falar. Ou muitas vezes as pessoas falam coisas que não nos ajudam, né? No sentido de que tá, daqui a pouco tu tem um novo nenê, daqui a pouco tu vai engravidar de novo. Mas não é essa a questão, né? A questão é acolher e dar significado para aquele sofrimento. Poder lidar com aquela dor, que é uma dor que dilacera, né? Que rasga o homem e a mulher, não só as mulheres, mas os homens também. Os homens vivem o luto muito mais calado que as mulheres. E isso também é uma questão importante, né? Porque os homens se deprimem, muito solitários, sem amigos para compartilhar, não conseguindo falar sobre o que aconteceu e, e por vezes nem o casal consegue falar sobre isso. Que eu acho que isso é uma questão também importante, né? O casal que acaba não tendo nem recursos para lidar com a sua conjugalidade depois, por tamanha dor, por tamanha dificuldade que os atravessa na perda gestacional. Então, isso são questões também legais para a gente pensar. E aí o pessoal trouxe aí na tua enquete de que sentimentos que mais acontecem ou são despertados nesse momento é medo, ansiedade, vergonha, que eu acho que tem muito a ver com essas crenças que a gente falou, né? O medo de nunca mais conseguir engravidar, de ser uma pessoa seca, de não ter fertilidade para gerar uma outra vida, a ansiedade de quando isso vai acontecer, né? Eu queria que acontecesse logo para eu poder, quem sabe, amenizar a minha dor, né? Que é isso que a Sheila tinha trazido antes de uma nova gestação vir para sobrepor a minha dor e o meu sofrimento, quando eu não consigo fazer o luto desse bebê que eu perdi, a vergonha, porque todo mundo vai olhar e vai saber que eu perdi, que eu não sou fértil, que Que eu não sou eu não capaz. consegui, que eu não consegui gerar uma vida, né? Que eu fiz alguma coisa errada para perder. A culpa que eu mesmo carrego daquilo que eu não consegui, né? Que não preciso os outros olharem para mim e dizer que tu não conseguiu ou amenizarem a dor, mas eu não consegui, né? Frutificar, florir.
Então, acho que esses sentimentos são sentimentos que circulam numa perda gestacional e são muito difíceis de lidar porque às vezes as pessoas não conseguem acolher, porque não é um sentimento também que vai embora com facilidade. É um sentimento que perdura ao longo do tempo, né? É um sentimento que acompanha as tentantes por muito tempo. Por isso que o luto não se dá rapidamente, ele não termina, ele não vai embora, porque é um processo, porque precisa ser acompanhado, porque precisa ser acompanhado pelo marido, pela família, pela terapeuta, né? Pelo médico, precisa ser acompanhado. Quanto mais rede, melhor. Quanto mais pessoas que possam de fato ajudar, né, a fazer essa travessia difícil da vida, que é perder um filho. Eu acho que quanto mais rede se tiver, mais fácil é passar por essa travessia tão dolorosa. E eu acho que tem uma coisa, quando tu fala, né, da importância dessa rede de apoio, que é a gente contar também com pessoas que têm uma experiência semelhante. Porque eu lembro que o meu desejo era encontrar pessoas que tivessem vivido algo semelhante para que eu pudesse ter gerar uma empatia no outro, né? Por aquilo que eu estava vivendo, mas também ter essa sensação de que, bom, tem outras pessoas que viveram isso, que enfrentaram isso, mas que já estão em um outro estágio, que já conseguiram vencer isso. E às vezes a gente tem tanto medo de falar sobre esses sentimentos, até mesmo quando nós estamos tentando, mesmo que não tenha acontecido nenhuma perda, mas quando a gente está nesse processo de eu quero um filho, eu quero, e não acontece, do quanto que a gente acaba muitas vezes se fechando e não fala, até para evitar alguns comentários. Mas o quanto é libertador a gente encontrar pessoas ou grupos, como por exemplo aqui, a Casa de Isabel, aonde a gente possa abrir o nosso coração. Eu e a Dani temos tido uma experiência fantástica com as enquetes, que é as pessoas poderem abrir mesmo o coração ou nos chamar no direct e falar, olha, tem acontecido isso e isso comigo, eu tô vivendo tal e tal problema. Tem pessoas que estão há muito tempo tentando, que já tiveram mais de 2, 3 perdas e que cada vez parece que a maternidade está mais distante e que já não querem mais falar no meio da família, porque parece que já virou, todo mundo já sabe do assunto, já saturou as pessoas. Porque a verdade é que chega um momento que a gente fala do nosso luto, que parece que as pessoas ao nosso redor já estão um pouco cansadas de ouvir. É essa sensação que eu tinha. E eu lembro que eu chegava na poltrona da terapia, sentava e dizia assim, o que é que eu posso falar? E as pessoas não vão ficar perguntando, porque, bom, eu era ouvida. Então, a importância de ter uma rede de apoio maior, mais ampla do que só a família, né? Mas de também ter pessoas que viveram isso, de ter poder viver um processo terapêutico, mas de poder falar, porque eu acho que, considerando a minha experiência, que o falar, ele gera uma cura, né? E a gente floresce quando a gente consegue libertar aquilo que tá dentro da gente, assim, de sentimentos mesmo. De muitas vezes nem entender o que a gente está sentindo, mas de poder falar sobre, inclusive, essa falta de compreensão de si. Concordo, concordo. Acho que esse é o processo. E o que eu mais fiquei também pensando a respeito desse tema é quando a perda acontece, o que a gente faz com a perda, né? Essa perda ela precisa ter um símbolo, né? Mesmo que a perda ela seja prematura, como eu simbolizo essa morte? Quando se tem uma perda gestacional ainda é mais difícil, né? Porque não tem um corpo, não tem algo, né, para um corpo para ser enterrado, né, para fazer esse processo, esse rito, que é um rito nosso de morte, né? Então, como fazer essa perda, né? Como é fazer esse significado? E eu acho que isso é extremamente importante, dar sentido para aquela perda, né? Porque tinha nome, porque tinha desejo, porque tinha uma história. Então, como eu simbolizo? Eu acho que as tentantes, quem sabe, tenham muitos símbolos a respeito da sua perda, né?
que às vezes guardam dentro de uma caixinha. Eu vi antes aqui nos depoimentos alguém dizendo que foi muito difícil desfazer o quarto, né? Às vezes desfazer as roupas, né? O que eu faço com isso tudo para dar significado para a perda? Esse é um rito importante, mesmo que tenha poucas semanas, ou mesmo quando se tenha um corpo, né, que precisa ser feito o rito da morte, né? Então eu preciso me despedir, eu preciso enterrar, né? Eu preciso cremar, enfim, né? Como as pessoas fazem os seus ritos de morte. Mas para isso dá sentido para a morte. Então, esse é um processo também importante na medida em que se a gente tem perdas, né? E não no sentido de contabilizar as perdas, porque eu sei que tem muitas mulheres que têm muitas perdas, né? São tentantes de muitos anos, que tiveram alguns abortos, mas o quanto, por exemplo, quando a gente faz a estrutura da família, né? Que a gente chama dentro da psicologia de genograma, onde a gente faz na terapia sistêmica, que a gente faz o genograma da família, eles são desenhados, né? Para dar sentido, porque aquela família teve mais filhos do que às vezes estão postos dentro do consultório, né? Isso é fazer a história, resgatar, né, esse sofrimento, é resgatar esse luto, é resgatar a história dessa família. E eu acho assim que muitas vezes essas mulheres que têm muitas perdas ou têm mais de uma perda, acaba sendo uma sobrecarga, né? Começa a pesar isso demais. E eu lembro que quando eu perdi a segunda vez, parece que você está vivendo um pesadelo. E aí eu lembro que eu disse, quando eu descobri no exame que eu fiz dos cromossomos, que era o segundo bebê, era uma menina, e eu já tinha escolhido o nome, porque eu tinha uma convicção quando eu estava grávida que era uma menina. Eu lembro que eu falei contigo sobre isso e tu disse como que tu pode dar sentido, né, para esse luto, assim, para finalizar, para isso que tu acabou de falar, assim, para fazer um encerramento. E eu lembro que tu disse, quem sabe planta uma árvore, algo nesse sentido que tu possa dar significado, porque é muito difícil quando não existe o concreto, né? Quando tu não tem, porque uma perda precoce, tu não tem um bebê para enterrar, tu tem as coisas que. E eu lembro que a segunda gestação eu não quis comprar nada antes dos 3 primeiros meses, então eu não tinha nem roupinhas para me desfazer. E do quanto que quando eu vejo muitas histórias aqui no grupo, na página, de mulheres que nos mandam no direct, tiveram muitas perdas. E chega um momento que já não se sabe mais o que fazer, mas dá importância de alguma maneira significar, porque não são números apenas, pode ser que na área médica ou até para quem está de fora seja bom, essa aí perdeu muitos. Mas para quem passa por isso, cada aborto é um aborto, cada gestação é uma gestação, cada bebê foi um bebê idealizado. Foi aquele bebê que, bom, esse é o bebê que eu vou concretizar. E de novo não foi, né? Então, da importância da gente poder, de alguma maneira, significar isso. E eu lembro que eu tentei de várias formas, até que, bom, de um jeito muito particular e simples, mas particular, eu e Juliano conseguimos. Então, eu acho que isso é fundamental para conseguir continuar prosseguindo, né, em direção a esse florescer. Poder se desprender também. Eu lembro que na primeira gestação, eu e o Juliano subimos a serra e eu fui para um gramado, assim, não tinha ninguém, era só morro, e lá eu consegui fazer simbolizar, assim, um momento de despedida, e isso foi muito importante para eu continuar, para eu conseguir prosseguir, né? Uhum, mesmo. Bom, o que eu pensei para conversar hoje era isso. Eu deixo aberto, né, para quem quiser perguntar, quem quiser afirmar, falar alguma coisa, estou à disposição para ouvir um pouco de vocês também. E eu acho que aqui, Dai, a gente tem várias
tô vendo aqui o pessoal que tá entrando, conhecendo já um pouquinho o perfil das meninas que nos acompanham aqui, a gente tem bastante tentante também, que ainda não viveram um processo, e espero que não vivam um processo de perda, mas que tem uma ansiedade gigantesca de conseguir engravidar, né? De ter um bebê, gerar um bebê. Nós temos muitas mulheres que vivem esse processo de tentante há muitos anos. Então, talvez, qual seria, assim, não um conselho, mas algo que tu pudesse estar nos dizendo a respeito disso, porque a tentativa frustrada de muito tempo, ela também, a própria Bíblia já fala, né, que ela acaba, a esperança adiada enfraquece o coração, e eu acho que essas mulheres, elas também precisam de uma palavra de bom, a gente consegue se renovar e se fortalecer nessa caminhada de tentante, e um dia a coisa acontece, né? Eu acho que tem Ali coisas a Fran importantes. colocou muito, tô sofrendo com isso. Eu acho que são coisas importantes, né, que a gente tem que pensar. Na medida em que se passa por muito tempo tentando engravidar e não conseguindo, né? Eu acho que o mais importante nesse processo é primeiro ter certeza que não tem nenhuma questão biológica. O percurso que tu fez, inclusive, né, Sheila, foi desafiar, né, o protocolo da medicina para poder ter certeza do que estava acontecendo contigo. O protocolo da medicina era depois de 3 abortos, poder fazer uma investigação mais clara do que estava acontecendo. E tu já foi providenciar isso no segundo. Então, eu acho que isso é uma questão importante. É ir procurar bons médicos, com boas referências, esgotar toda a questão biológica. A gente sabe que os nossos sentimentos e a nossa cabeça, ela muitas vezes joga contra a gente. A ansiedade é uma questão, né? A ansiedade às vezes se interpõe de uma forma que não deixa o meu corpo se refazer, né? Conseguir gerar. Então, isso é uma questão. A ansiedade, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, né, para que, de fato, o processo da vida possa acontecer. Existe uma ansiedade que ela não é patológica, né, que ela não precisa ser medicada, ou que ela não precisa, ou que ela, né, acontece, né, aquilo que a gente deseja muito, eu quero muito engravidar, e isso não me atrapalha, mas existe uma ansiedade que ela joga contra mim. Então, isso precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, né? Por isso, quem sabe, a indicação para algumas mulheres fazerem terapia, fazerem seu autocuidado, entenderem o seu processo, fazerem o luto que é necessário, né? Tirarem aí as suas dores e simbolizarem ela, né? Dar sentido para sua dor. Então, acho que isso é importante. O pessoal estava dizendo, né? Eu dei uma lidinha ali que a ansiedade de uma nova gestação, né? Que quem é tentante, que isso é muito difícil, né? De fato, é muito difícil, porque a gente não tem o controle, né, do tempo certo, de quando vai acontecer, né? Eu não consigo barganhar, eu não consigo fazer o meu querer, né? A vida se interpela, ela nos atravessa. Então, para isso, eu digo que cada mulher, cada família, cada homem tem que cuidar de si, para estar pronto, para estar saudável, para estar inteiro quando a gestação acontecer. E a Chay tá falando que é bem isso, medo de uma nova gestação é o maior sentimento. Teve uma live que eu fiz junto com a Ineida, que nós falamos a respeito disso, né? Tanto do meu medo quanto dela, por ter passado por perdas. A Eneida é uma amiga nossa que perdeu o bebê, nasceu e morreu. E no meu caso foram perdas precoces, mas que o medo, ele é muito semelhante, né? O medo de acontecer de novo. Mas eu imagino, foi pela minha experiência, até eu falo a partir da minha experiência. Esse medo, a gente tem que driblar ele, porque não tem como ele desaparecer. Ele acontece.
Ele vai, durante toda a gestação da Maria Flor, eu segui com muito medo e nosso tempo já está acabando, mas a gente vai, já vai finalizando. Eu segui com muito medo, mas eu lembro que a Dai falava para mim, esse medo não pode te paralisar. E, de fato, ele não paralisou. Eu acho que o medo ele se torna um grande problema quando ele nos paralisa. Porque mesmo com muito medo, eu tinha muito medo de engravidar de novo. Eu não desisti de investigar, eu não desisti de fazer todos os exames. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não desisti de tentar. E quando a gravidez chegou, mesmo sabendo de todos os... eu tinha muitos medos, porque toda vez que eu sentia alguma coisa, eu corria para minha médica com medo. Foi uma gestação de alto risco, mas ainda assim, eu sempre em movimento. Eu acho que quando o medo nos paralisa, aí é um problema, porque aí ele toma conta, aquele medo que eu costumo falar que nos gela do pé à cabeça, e a gente parece que não tem para onde ir. Eu acho que isso acaba sendo prejudicial. Mas eu desconheço esse medo de desaparecer, porque ele fala de uma experiência ruim que nós tivemos, e não tem como apagar a experiência que a gente viveu. Então, ele vai estar ali. O que a gente precisa é vencer e acreditar, né? Muitas pessoas se apegam, como eu, na fé. Eu acredito muito em Deus e foi isso que me manteve. Eu acho que a religiosidade ela é muito importante nesse momento para nos manter firmes, né? E nos dar um foco, assim. Mas o medo, infelizmente, ele só foi embora quando eu peguei a Maria Flor nos meus braços, olhei para ela e vi que ela era ela era perfeita, tinha todos os dedinhos, todos os, né, que ela estava ali. Até porque eu acho que em toda gestação, mesmo uma gestação saudável, existe medo. Eu ia te dizer isso, né? Eu acho que essa é um fantasma, é uma fantasia que acompanha toda a tentante ou toda grávida, né? De não conseguir acreditar, né? Que essa gestação segue. Eu senti muito isso na minha gestação. Demorei muito para contar para as pessoas porque eu tinha que ter certeza que a gestação vingaria, né? Tinha que ter certeza que a minha filha era perfeita. Então, acho que essa é a condição, quem sabe, da maternidade, né? Porque também, se a gente for pensar, é da ordem do mistério, né? A gente conseguir produzir, né? Gestar um novo ser, né? É quase inconcebível que a gente consegue fazer tudo aquilo, né? Que o nosso É corpo consegue verdade. produzir um novo ser. Então, acho que sempre passa pela cabeça de que não vai dar certo, que eu vou perder, que não vai ser perfeito. Então, acho que esse é um medo que acompanha toda a tentante, toda a gestante, todas as mulheres, né? Acho que é isso, a nossa live tá terminando. Não posso esquecer de salvar ela aqui, então eu tenho que terminar antes que o Insta nos derrube. Quero te agradecer, Dai, pela tua participação. Quero te agradecer por tua disposição. Acho que a gente pode fazer mais vezes, porque eu sei, eu pessoalmente sei que tu tem muito a contribuir, né? E quero agradecer quem participou. Ela vai ficar salva aqui, vai dar tudo certo para vocês poderem assistir depois. Quem chegou no finalzinho ou quem quiser enviar para alguém, porque esse assunto ele é muito importante e as pessoas precisam ter cada vez mais acesso a essas informações, se sentirem mais ouvidas e mais entendidas, porque isso, infelizmente, é algo que eu encontrei pouco, a Dani encontrou pouco, mas hoje a gente consegue já encontrar uma rede maior e tem sido rede também, isso nos deixa muito felizes. Muito obrigada, Dai. Um beijo para vocês e deixa depois os comentários de vocês o que vocês acharam da live, enviem e olha só, se inscrevam no nosso Telegram para receber lá todas as nossas, tanto as nossas lives quanto todo o nosso conteúdo. E é importante a gente estar sempre mantendo atualizado para que a gente possa ser uma rede, não só entre nós, mas também para outras mulheres. Um beijo e uma boa noite. Beijão. Beijo para as pessoas que me mandaram beijo, minhas primas, duas primas. Beijo, beijo Ah, para sim. vocês.